Bom, pessoal, meu nome é Laura, eu sou mãe do Lucas e da Júlia e o meu objetivo aqui é compartilhar com vocês as minhas experiências como mãe. E o vídeo de hoje é uma reflexão sobre você mãe, você pai, educar o sono do seu filho, que educar o sono do seu bebê, da sua criança, também é um ato de amor. Diariamente eu recebo mensagens de mães, de pais também, relatando como que tá a vida da família depois que o bebê nasceu. Eu recebo mensagem pelo Instagram, por e-mail, pelo YouTube. São mensagens de mães relatando para mim o quão está difícil a vida de toda a família. São mães que estão esgotadas fisicamente, esgotadas psicologicamente. São mães que relatam que estão com crises no casamento, que o marido já falou em se divorciar. E quando essas mães começam a me contar essa história e a justificar o que mudou, o que aconteceu para a situação na casa delas estar dessa forma, tudo envolve o sono do bebê. Bebês que não estão dormindo bem durante a noite, que acordam 8 a 10 vezes de madrugada, que a mãe tem que dar o peito, o colo, que tem que estar presente ali no ato do bebê dormir. São bebês que não dormem durante o dia e isso acaba afetando toda a dinâmica familiar. Para quem já me acompanha sabe que o meu canal foi criado para ajudar você mãe, você pai, que estão passando por alguma dificuldade com relação ao sono do seu filho. Eu sempre falo nos meus vídeos que lidar com o sono do bebê é um processo. São várias etapas, são várias ações que você, mãe, tem que fazer todos os dias, tem que praticar com o seu bebê para que ele possa se adaptar ao novo jeito de dormir, se adaptar à nova forma de dormir, se adaptar com rotina, com os horários, com os rituais do sono e com o jeito que ele é colocado no berço para ele relaxar e adormecer. Onde que eu quero chegar nessa questão? Quando eu falo para você, mãe, que ensinar o seu bebê a dormir sozinho no berço, isso significa que é você educar o sono do seu filho. Dormir é um hábito que se aprende. E dormir no berço sozinho também é um hábito que se aprende. O bebê, ele nasce como um livro em branco. É você, mãe, que vai mostrar todo o caminho para ele, de que ele tem que fazer para ele relaxar e dormir no berço, sem precisar de uma ajuda externa. Vamos colocar aqui na prática. Imagina que chegou o momento do seu bebê dormir, e aí você fez o ritual do sono, e aí você coloca ele no berço e ele começa a chorar. E ele vai chorar porque ele está acostumado a dormir no seu colo, ou então a dormir no peito. Aí o que você faz? Você, mãe, pega o bebê e coloca ele no peito, até ele voltar a dormir. Aí, opa, dormiu. Aí você vai e coloca ele no berço de novo. E espera. De repente ele acorda e ele vai chorar de novo. Por que ele vai chorar? Porque vejam bem, quando ele estava lá no peito da mãe, dormindo, ele está acostumado a dormir naquele lugar, naquele ambiente, que é o colo da mãe e o peito dela. Ele tem como associação essa presença da mãe. Então, quando ele é colocado no berço, dormindo, sem ele ver, e de repente ele abre os olhos e enxerga que não está no colo e no peito da mãe, o que ele vai fazer? É claro que ele vai chorar. Ele vai chorar porque ele adormeceu em um lugar e acordou em outro ambiente totalmente diferente. Então, isso confunde o seu bebê, isso assusta o bebê. Vamos imaginar nós adultos o seguinte, que você tá lá na sala assistindo uma televisão e aí você lanchou alguma coisa, tá lá descansando, de repente você adormece lá no sofá da sua sala, ok? Você dormiu, você é adulto. Alguém te pega, te carrega no colo e te coloca no chão da cozinha. E você tá dormindo, você não viu isso não, você tá lá dormindo. Aí de repente passa aí 1 hora, você acorda e tá no chão da sua cozinha. O que vai acontecer com você? Você vai assustar. Poxa, você estava ali na sala assistindo televisão, se você acordou, a gente espera estar no mesmo lugar
gente, adormeceu, só que não. Você acordou num lugar totalmente diferente. Te colocaram lá na cozinha. Perceba esse susto que você vai levar. E é o mesmo que acontece com o bebê. Vamos dar outro exemplo. Imagina que vocês chegaram aí no momento de dormir e você está indo fazer o seu bebê dormir no colo. Você vai ficar no quarto com ele por 1, 2 horas, até ele dormir. Aí ele dormiu. Aí você foi pro seu quarto e aí você dorme também. Passa 2 horas no relógio, seu bebê acorda chorando demais. Aí você vai lá, aí você fica lá balançando ele no colo de novo até ele voltar a dormir. Por que você está balançando ele no colo? Porque ele precisa do seu colo, ele está acostumado com o balanço do seu colo para adormecer. Nisso foram aí mais umas 2, 3 vezes que ele acordou durante a madrugada. Por que então no outro dia vocês e o bebê também acordam esgotados? Porque todo momento que o bebê acordou, você teve que estar lá presente, balançando ele no colo para ele voltar a dormir. O bebê que não dorme bem durante a noite, a mãe não vai estar lá fazendo ele dormir a madrugada toda, do balançar do colo? No outro dia, a mãe vai acordar esgotada. É um cansaço físico, é um cansaço psicológico, que é a tal da privação do sono, que chega a ser desesperador. Muitas mães passam por essa privação do sono. Então a mãe acorda extremamente cansada. O bebê, por não ter tido uma noite boa de sono, ele também pode acordar um pouco mais irritadinho. O pai acorda estressado e assim dificulta muito o dia a dia de toda a família. Quando o bebê ele passa a dormir bem, ele passa a dormir melhor, ou seja, vocês trabalharam todos os pontos que eu falei e inclusive ensinar ele a dormir sozinho no berço, no outro dia, quando a família toda acorda, é um outro ambiente familiar. É uma mãe que está menos cansada, é um pai que está menos estressado, é uma mãe que está mais disposta para cuidar do seu filho, é um bebê que está menos irritadinho. E isso traz uma qualidade de vida enorme, não só para o bebê principalmente, mas para toda a família. É bacana também eu compartilhar com vocês que os meus filhos todos sabem, eu ensinei eles a dormirem sozinhos no berço, desde quando eles eram bem bebezinhos, e isso melhorou a qualidade do sono deles demais. Eles passaram a dormir 11, 12 horas por noite e quando eles passavam pelos ciclos de sono durante a madrugada, eles mesmos acordam e voltam a dormir sem precisar da nossa presença. Mas eu tenho uma coisa para falar com vocês. O ritual do sono, que é aquele momento que antecede eu colocá-los para dormir, é um momento de conexão maravilhosa que eu tenho com eles. É um momento que a gente troca carinho, a gente troca muitos abraços, aqueles abraços apertados. Eu demonstro para eles todo o meu amor, o quanto eu amo eles, eles também demonstram isso para mim. Por que eu tô falando isso? Porque sim, eu estou colocando meu filho para dormir. Eu criei todo um ritual do sono para mostrar para eles que chegou o momento de dormir e durante esse ritual do sono, eu tenho meus momentos de conexão incríveis com eles. Eles se sentem acolhidos, eles se sentem seguros. De madrugada, por exemplo, alguma coisa aconteceu, eu vou lá, tá tudo bem, tá tudo certo, mamãe tá aqui, mas no momento que eles deitam, o ato de dormir, eles aprenderam a adormecer. Então percebam que, olha só, eu não simplesmente coloquei no berço e eles já foram dormir, não. Eu tive todo o meu momento de conexão com eles e eles já se adaptaram a esse momento de conexão. Então eles já foram deitar já com o momentinho que teve ali com a mamãe ou com o papai. Durante o dia, a gente acorda bem menos cansado, porque a gente teve uma boa noite de sono. Os bebês, as crianças também acordam menos cansados, menos irritados, porque também dormiram bem. Então isso, em termos de conexões amorosas, em termos de criação de memórias afetivas, é maravilhoso, porque você está mais disposta,
como mãe durante o dia a ter esses momentos, a criar essas memórias afetivas com o seu filho. E quando eu ensinei eles a dormirem sozinhos no berço, em nenhum momento eu deixei eles chorando no berço sozinho. A todo momento eles estavam aonde? No meu colo. Mas esse processo de ensinar o bebê a dormir sozinho, que é com a técnica que eu passo em meu canal, o bebê, ele vai chorar? Ele vai chorar. Por quê? Você imagina, ele passou a vidinha dele toda dormindo ou no balanço do colo, ou na cama compartilhada, ou no peito da mãe. E de repente isso muda. Ele passa a ser colocado no berço e não tem mais, por exemplo, aquele balançar do colo. Então, o que vai acontecer? Ele vai estranhar. É uma novidade para ele. Ele vai ficar sem entender. Então, qual que é a reação dele? É chorar, querendo o balanço do colo. E em nenhum momento você deixa o bebê chorando sozinho. A todo momento, o bebê está no colo da mãe. A mãe está lá a todo momento, mas com uma diferença. Eu não fico balançando ele no colo. Eu fico parada. O que eu estou querendo dizer com isso? O mais importante de tudo, jamais deixe o seu bebê chorando no berço sozinho. Não deixe o seu bebê chorando sozinho. Nesse momento ele precisa de acolhimento, ele precisa de carinho, ele precisa da conexão da mãe dele ou do pai. Os meus filhos aprendendo a dormir sozinho, ou seja, aquele ato de dormir sozinho no berço, eles aprenderam no meu colo, a todo momento, até eles se adaptarem. Por isso que eu sempre deixo claro que o processo não é fácil, o processo é muito difícil, mas ele não é impossível. Ele tem saída. O seu bebê, ele precisa de tempo para se adaptar. O seu bebê precisa ser respeitado nesse momento, com relação à adaptação que ele está passando, para ele acostumar com o novo jeito de dormir. Por isso que é difícil. Não imagine você que com um dia o seu bebê vai dormir bem sozinho, não. Não serão nem um, não serão nem dois. Pode ser que no terceiro comece a dar certo. Aí com uma semana você já vai começar a ver resultado. Pode ser que de novo ele volte um pouco atrás. Ele está ali, adaptando. Ele está entendendo como que é a nova forma dele ser colocado para dormir. Certo? Por isso que é importante quem estiver praticando a técnica, geralmente é a mãe ou às vezes o pai, é importante ter persistência. Não desistir. Porque se você fizer a técnica com 2, 3 dias, aí no quarto dia seu bebê chora, dá muito trabalho e você desiste, o que você vai estar mostrando para o seu bebê? Que todo aquele processo ali, se ele chorar um pouquinho mais, ele vai conseguir. Aí você joga todo aquele processo que já foi feito, que é o início de uma adaptação, por água abaixo. Por isso que é muito importante você ser persistente, ter paciência, muita paciência e ser consistente. Ou seja, todos os dias, no momento do sono noturno e no momento da soneca, você praticar o ritual do sono e ensinar o seu bebê com a prática da técnica a dormir sem depender do seu colo. A consistência é que levará você a ter um resultado positivo nesse ensinamento, nessa educação com o sono do seu bebê. Então, mãe, para você que está passando aí por essa dificuldade com relação ao sono do seu filho e está chegando agora no meu canal, assista todos os meus vídeos. Lá é onde eu explico todo o processo que você tem que fazer para melhorar o sono do seu bebê. Eu explico detalhadamente, passo a passo, do que você tem que fazer com relação aos rituais do sono, com relação a como lidar com a rotina no dia a dia do seu bebê, com relação também a vários outros pontos, inclusive
o que você tem que fazer para ensinar o seu bebê a dormir sozinho no berço, sem a dependência do peito, sem a dependência do colo, sem a dependência da mãe ou de alguma outra pessoa, que seja o pai também. E lá no Instagram é Laura_J com 2 T's, _sono do bebê. Eu publico os relatos das mães que eu recebo, me contando como que era antes o sono do bebê delas, antes delas seguirem as minhas orientações, como que era a vida familiar, a estrutura familiar, a rotina do bebê e como que ficou depois de seguir as orientações que eu passo aqui no meu canal. São relatos que me emocionam de verdade. São relatos que eu sinto que realmente todo esse meu conteúdo tem ajudado aí muitas famílias a mudarem as suas vidas. Porque é o que eu falo também, que sono é vida. Quando um bebê dorme bem, toda a estrutura familiar ela muda e muda para melhor. Se você ainda não foi inscrito no meu canal aqui no YouTube, se inscreva também. E se você conhece aí alguma mãe, alguma prima, amiga, irmã que esteja ainda grávida, ou então alguma família que você sabe que está passando por dificuldades com relação ao sono do seu bebê, compartilhe o meu canal. Faça o meu canal chegar nas mãos de quem está precisando de ajuda. É isso então. Tchau, tchau.